acredita em momentos perfeitos, acredita em agir com propósito, especialmente quando é desconfortável. Essa é a mentalidade lá fera que vamos conhecer a fundo na nossa conversa com Patrícia Santos, cofundadora e atual chairwoman da Zoom. Diz ser assim que lidera, que cresce e que ajuda os outros a crescer consigo. É com ela que vamos fazer mais uma viagem pelo mundo da liderança. Olá, Patrícia. Muito bem-vinda à nossa casa. É muito bom ter-te aqui. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu. É uma honra e um prazer estar aqui contigo. Que bom. Olha, eu tenho sempre muita curiosidade nesta série do Líder Extraordinário em conhecer a pessoa que está dentro do fato do líder. E gosto sempre de fazer uma viagem no tempo. Portanto, temos que ir à tua infância. temos que ir descobrir a Patrícia em pequenina, em menina. Como é que tu eras na infância? A Patrícia em pequenina já era uma aventureira. A sério? Então... A minha infância foi muito rodeada, ou seja, sou do tempo, não é? Isto parece que já sou muito velha. Ainda sou do tempo em que se brincava na rua. Em Braga. Em Braga. E, portanto, nós jogávamos à bola em plena rua. Portanto, nós fazíamos os desenhos na estrada, marcávamos as balizas, jogávamos à bola. E o espaço era vosso e os carros não passavam. Claro, calma que a gente tem que marcar o golo. Ora, portanto, o carro tinha que parar. Depois brincávamos aos cowboys, brincávamos às escondidas. Portanto, aquilo na rua inteira. A minha mãe não era conhecida pelo nome, a minha mãe era conhecida pela mãe da Patrícia. A sério? Porque a Patrícia estava sempre a aprontar das suas, ora a subir a postes de eletricidade, ou a ir para as obras que as casas estavam em construção, em frente aos prédios onde morávamos. Gostávamos muito de nos aventurar, ir descobrir o que é que havia lá no meio. Veio da infância, portanto, então, esse gosto pelas casas, já percebi, muito bem. E, portanto, fazíamos assim muitas brincadeiras, muitas loucuras. Com quem é que brincavas? Olha, brincava com o meu irmão mais novo. Só tens um irmão? Só tenho um irmão, que é 3 anos mais novo que eu. Com os meus vizinhos, que era o Gilberto, que era da idade do meu irmão. A Paula, que era 1 ano mais velha que eu. O Paulo era 2 anos mais velho que eu, e depois tínhamos quase todos os miúdos do prédio, portanto nós éramos quase uma gangue, portanto nós formávamos a gangue ali no prédio, pronto, e andávamos ali a brincar pela rua fora, e depois juntávamos, aquilo era uma rua de vários prédios, e portanto os mais próximos eram os que morávamos no mesmo prédio, mas brincávamos com os miúdos todos da rua. Ainda estão na tua vida essas pessoas? Os amigos Algumas, de infância? assim, ainda vou reencontrando, lá está, depois a vida acaba por seguir o seu rumo, alguns deles ainda vou reencontrando de vez em quando, mas alguns foram para fora, eu própria depois também acabei por sair de Braga durante algum tempo e acabei por afastar-me, depois também deixei de morar naquela zona, mudei para outra zona, mas ainda nos vamos reencontrando de vez em quando. A cidade já é grande e tu saíste para ir estudar para o Porto, presumo? Não, estudei em Braga na mesma, vim para Lisboa trabalhar durante uns anos e depois é que regressei. O que é que vieste fazer para Lisboa? Vim trabalhar para uma empresa na área de telecomunicações, portanto, eu estava a trabalhar a fazer a coordenação de segurança na instalação, isto na altura, a instalação da rede 3G, portanto, absolutamente revolucionário. Isso foi em que ano? Isto foi no ano 2000. Passagem do século. Passagem do século, estávamos a instalar os sites de antenas 3G, portanto que ia ser absolutamente revolucionário, e estava a trabalhar na Nortel Networks. Depois passei ainda para a Oneway, porque nós estávamos a montar as subestações para o cliente final, era a Oneway, que iria ser o 4º operador nacional de rede móvel, que não chegou a entrar em operação. E, portanto, quando encerrou, por falta de viabilidade, porque não foi dada a interoperabilidade ao operador, foi quando eu depois decidi que, ok, já gozei o que tinha a gozar em Lisboa, conheci Lisboa, agora está no momento de aproveitar e voltar a casa. Qual foi o curso que tiraste na faculdade? Tirei Engenharia e Gestão Industrial. E o que é que veio da Patrícia menina para a Patrícia mulher? Veio este espírito aventureiro, veio este espírito de desafiar, aliás, contando um bocadinho a história do curso que eu tirei.
O curso que eu tirei foi logo um desafio o sonho dos meus pais, acho que como qualquer pai naquela altura, as raparigas era ou ir para Direito ou ir para Medicina, e era um bocadinho, aliás, eu estava na área A na altura, portanto, Biologia, Química, Matemática, e estava inclinada para seguir ou para essa área ou para a farmácia, mas quando cheguei ao 12º ano, a meio, já no final do primeiro trimestre, pronto, foi aquele momento em que eu senti isto não tem nada a ver comigo. Portanto, medicina não é, com todo o respeito que tenho pela profissão, mas era aquilo que eu senti. O ser médica é só pela questão de, ok, é uma boa profissão que posso vir a ganhar bem, mas a medicina tem que ser uma coisa que tem que vir de dentro, tem que ser uma vocação. Portanto, para ser mercenária, não. Portanto, fica um momento em que eu tenho que repensar aquilo que quero, porque eu não me identifico com isto. E os teus pais compreenderam isso? Ou ficaram tristes? Na altura foi assim um choque, até porque eu comecei a investigar, fui à Universidade de Minho, saber os cursos todos que existiam, e foi no momento, aliás, a minha primeira inclinação era engenharia mecânica, porque eu adorava carros, desde miúda que sou fanática por carros. Eu era, todos os sábados e domingos era a ver a Fórmula 1, portanto só deixei de ver quando o Ayrton Senna morreu. E portanto eu sabia tudo de carros, eu lia, aliás as minhas leituras eram manuais sobre motores de carros. Uau! Que é coisa que não era normal. E portanto a minha ideia era engenharia mecânica. Pronto, na altura eu já namorava com o Carlos, que estava a tirar engenharia mecânica, graças a Deus, porque me diz assim, olha, esquece, engenharia mecânica não tem nada a ver com carros. E eu, ai não? Ok, pronto. Então espera aí, eu tenho que investigar mais e saber que outras engenharias é que existem. E foi quando descobri esta engenharia, engenharia gestão industrial, e achei que, ok, isto encaixa realmente naquilo que gosto. Tinha a parte de gestão, tinha a parte de economia, tinha a parte de sistematização. Portanto, e quando olhei para as disciplinas do curso, disse, ok, sinto que isto encaixa naquilo que quero. Mas tinha um desafio. Eu não estava inscrita na disciplina de Física. E para ir para a engenharia eu tinha que fazer a específica de Física. Portanto, primeiro desafio, chegar a casa e dizer, quero engenharia. Portanto, achavam, meu Deus, engenharia, tu és mulher, vai ser muito difícil. O segundo desafio foi chegar à escola e dizer, eu quero transferir de Biologia para Física. Não. Tem que voltar não, atrás. Como não? Não, porque já perdeu o primeiro trimestre e, portanto, vai ser impossível de recuperar a matéria. Eu, ok, mas isso é um esforço que eu tenho que fazer. E, portanto, isto falo primeiro com a direção de turma, dizem-me que não, vou à direção da escola, voltam-me a dizer que não, mas foi aquele momento, não, eu não vou desistir porque isto é o meu sonho e, portanto, não vou parar por aqui. Portanto, voltei a insistir e disse, eu assumo o compromisso, portanto, isto é um risco que eu vou assumir e, obviamente, vou ter que estudar e vou ter que recuperar aqui a matéria que perdi do primeiro trimestre. Portanto, e lá consegui convencê-los a deixarem-me mudar de disciplina e passei as minhas férias inteiras de Natal a estudar a matéria de Física e a verdade correu é bem que esse ano. correu bem, ou seja, terminei o ano com a melhor nota de Física da turma e consegui ir para a Engenharia, que era aquilo que queria. Prova que quando nós temos um objetivo e lutamos por ele, não é impossível de o atingir. Não é impossível, temos que querer, lá está, esta atitude de não é aquilo que os outros acham que é possível, é aquilo que nós acreditamos que somos capazes. E ali foi isto que eu transportei, lá está, para a minha vida adulta, foi a primeira situação, o primeiro grande desafio que eu tive e acho que essa foi a primeira aprendizagem, grande aprendizagem que eu tive, foi acreditar muito mais em mim e não tanto naquilo que os outros acham que é possível ou não é possível. E, portanto, claro que a vida me continuou a desafiar e foi isto que guardei na minha memória, que é, se eu já consegui uma vez, eu vou conseguir mais vezes. E, portanto, não desistir quando os outros dizem não dá, não é possível, ok, vamos tentar. Até desmontar isto tudo e ter a certeza que não dá, eu não desisto de tentar e de lá chegar. É isso que é um bocadinho a mentalidade lá fera. Achei imensa graça a isto. Quando fui ao teu LinkedIn, foi uma das plataformas que eu usei para preparar a nossa conversa, e tu falas num texto muito giro, muito bem escrito, interessante, falas em liderar a mudança com a mentalidade lá fera. Sim. O que é isto da mentalidade lá fera? Explica-nos lá. Levantar, acreditar. Eu acho que isto é importante, ou seja, todos os dias nós temos que levantar e acreditar, ter paixão naquilo que fazemos. E depois, está, é preciso fazer. Muitas vezes não basta só, às vezes, temos que acreditar, temos que ter...
Não, é preciso fazer. O errar faz parte, o aprendermos, o recomeçar, o errar, é conseguirmos ter tudo isto na nossa equação. É isto que faz esta mentalidade, é termos esta consciência que tudo isto é um processo. Portanto, e há sempre novos recomeços. Há momentos em que não nos corre bem, há momentos em que erramos, há momentos que não corre de acordo com o plano, mas aquilo que temos que fazer é olhar para trás e ver, ok, o que é que eu podia ter feito de diferente? Isto não é uma derrota, isto é simplesmente um recomeço. Portanto, o que é que eu aprendi? E vamos recomeçar outra vez, vamos aprender, vamos levantar outra vez, vamos acreditar, vamos fazer, e é sempre este ciclo. E, portanto, esta mentalidade de lá fera é isto. E pode acompanhar-nos a vida toda, não é? Toda. De onde é que vem a tua paixão pela liderança? Porque se nota isso no teu olhar. Vem desta vontade, eu diria, desde miúda, que o que mais me dá prazer é o poder ajudar os outros. Sentir-me útil, sentir que estou a fazer a diferença na vida de alguém. E eu acho que isso é o grande propósito da liderança, é o servirmos. Diria, não é? A liderança, às vezes as pessoas acham, o ter uma posição, não é nada disso. Eu detesto a posição de destaque, detesto ter os holofotes virados para mim. Não é o poder não por é o si, poder, não é? não é É os o holofotes. que consegues fazer com esse poder que tens Isso, de liderar. Isso, o conseguir, o sentir que consigo fazer a diferença na vida de alguém, e se estiver nos bastidores, estou ótima, está perfeito para mim. O que a mim me move e que de facto me dá um prazer imenso é sentir que consegui fazer a diferença na vida daquela pessoa. E aliás é isso que me faz dedicar tanto à mentoria e estar em tantos programas diferentes de mentoria e ter tantas mentis. É isto, é sentir que posso contribuir e dar um pedaço de mim que vai ajudar alguém a crescer. Tu foste recentemente, aliás, distinguida com mais uma mentoria, não é? Fala-nos lá dessa distinção. Antes de irmos à imobiliária, antes de irmos ao nascimento do teu negócio, onde é que estás, em que programas Sim. e que tipo de mentoria é que tu fazes para quem? São vários, portanto, começando por exemplo pela Nova SBE, faço parte sou embaixadora do programa Voice Leadership, em que tem o objetivo, ou seja, aqui trabalhamos as pequenas e médias empresas a nível nacional e tem um propósito, lá está, a missão, que é trabalhar as competências dos líderes e gestores das pequenas e médias empresas portuguesas, com o propósito de, até 2006, conseguirmos aumentar 2026. 2026, conseguirmos aumentar o PIB nacional em 5%. E, portanto, este é um programa de formação e mentoria. O programa já arrancou há mais de um ano, portanto já estão bastantes empresas, neste momento já são mais de 3.000 empresas que já estão no programa, portanto, quer na formação, quer na mentoria. Foi aberta agora uma segunda call, portanto o objetivo é chegar às 5.000 empresas e estas que já estão neste processo de formação e mentoria, os resultados, lá está, só no final do estudo é que vamos ter os resultados do impacto, mas sente-se, e o próprio feedback dos gestores é que realmente não só a formação tem impacto, porque aborda vários modelos diferentes, vários módulos de formação diferentes, desde a gestão de pessoas, que é um dos módulos em que estou envolvida, a transformação digital, a parte da gestão financeira, que é um tema também muito importante, a parte da inovação, a parte da competitividade, portanto, uma série de temas abrangentes que muitas vezes os gestores das pequenas empresas nem sempre, muitos são licenciados, mas alguns não são e, portanto, não tiveram a oportunidade de ter acesso a este tipo de formações. Ferramentas até. Este programa, no fundo, dá-lhes estas ferramentas. Quanto tempo é que é um programa desses? Este programa são 3 anos, mas está desenhado, lá está, é um programa híbrido em que eles têm formação quer online, quer presencial. E, portanto, cada módulo são 3 meses em que só tem uma sessão presencial, precisamente porque sabemos que, enquanto donos da empresa, não têm disponibilidade, enfim, para estar presencialmente com muita regularidade nas aulas. Portanto, a maioria da formação é online para eles poderem gerir o seu tempo e depois têm acesso às mentorias, portanto neste momento são mais de 400 mentores a nível nacional, em várias áreas de especialização, e isto é um grande desbloqueador, que é para além daquilo que aprendem em sala e, no fundo, online nas aulas que assistem,
é o poder ter acesso à mentoria um a um, que é completamente diferente, em que eles podem colocar o caso específico deles, Claro, a os seus dificuldade, problemas, não é? o problema que têm, o desafio que têm, e partilhar com pessoas que já passaram por essa situação e no fundo ajudamos e partilhamos a nossa experiência e como é que fizemos para, enfim, para superar aquele desafio, e o feedback que vamos tendo tem sido muito bom, especialmente na parte da mentoria. Portanto, aí estás a fazer um bocadinho aquilo que tu dizes que te move muito, que é sentir que ajudas as pessoas. Sentir que trago este impacto, lá está, para a sociedade. Depois tenho outros programas que estão mais relacionados com ajudar, são programas femininos, portanto, para ajudar o empoderamento feminino, no fundo, ajudando aqui nas competências de liderança, que é o C-Level Academy da Ponte Mais, que aí tenho uma mentee, e agora o Woman Leadership Circle, que é outro programa também, em que são vários mentores, homens e mulheres. Portanto, ambos estes programas, os mentores são homens e mulheres, mas o nosso público-alvo são mulheres, portanto, é capacitarmos e ajudarmos mulheres a trabalharem as suas competências na área da comunicação, na área da liderança, na área da negociação, portanto, aquilo que elas escolherem, e depois vão escolher o mentor ou a mentora que faz mais sentido para faz eles. mais sentido para eles. Vamos voltar há 10 anos atrás. Quando se calhar, digo eu, não sei, estou a mandar para cima da mesa esta ideia de que há uma década tu podes ter começado a pensar que se calhar era melhor eu ter uma empresa minha. Foi mais ou menos por aí? Já foi há mais tempo. Foi há mais tempo? Conta-nos lá, como é que foi dar esse passo de decidires ser empresária, ter um negócio próprio, empreenderes? Assim, o primeiro negócio, lá está, os meus pais tinham um clube de vídeo. Portanto, desde negócio miúda, próprio. Negócio próprio. E, portanto, em miúda, eu ia ajudá-los, nas férias ia para lá ajudá-los no clube de vídeo. Mesmo depois, já quando tinha meus 16, 17 anos, acabava por ir para lá para ganhar o meu dinheiro e dizia-lhes assim, ok, eu venho para aqui para vocês poderem ir de férias, eu fico aqui e vocês pagam-me um valor para eu depois poder ir de férias com os meus amigos. Isto para dizer, portanto, desde cedo, que no fundo a parte dos negócios não me era estranha. Ganhei com isto, claro, alguma consciência, coisas boas, coisas más. Claro que assisti àquilo que foi, enfim, o declínio, e os clubes de vídeo acabaram por morrer. A parte boa de, ok, é preciso arriscar e o que é isto de ter um negócio, o que é que isto implica, e também aprendi a como não gerir a parte financeira do negócio. Aprendi muito com os meus pais, que é preciso muito esforço, é preciso muita dedicação, muito trabalho. Nesta relação com o público, aprendi muito no clube de vídeo, lá está, o conhecer as pessoas. Havia pessoas que chegavam lá e eles já sabiam exatamente qual era o filme que a pessoa queria levar naquele dia, porque conheciam o cliente. Portanto, isto foi uma aprendizagem muito importante. Agora, por exemplo, a parte financeira era o descalabro, portanto aquilo não havia distinção entre empresa, vida pessoal, portanto estava tudo misturado, mas foi também uma aprendizagem para mim, portanto aprendi aquilo que não se faz, como não fazer. Portanto, depois, quando é que nasce o bichinho, portanto numa fase inicial, não pensei em ter o meu próprio negócio. Queria passar por grandes empresas para ter a experiência do que é gerir, do que é os modelos de governance, perceber o que é uma grande empresa e como é que tudo isto se gera. Acho que era importante ganhar primeiro esta experiência antes de me aventurar num mundo de ter a minha própria empresa. Mas, de facto, aquilo que senti, e pelas empresas todas onde passei, sempre trabalhei com este mindset, ou seja, nunca foi no sentido de estou aqui para trabalhar das 9 às 6, sempre foi com o espírito de trabalhava como se a empresa fosse minha. E o projeto da Onyway foi talvez aquele projeto mais determinante, em que senti que de um momento para o outro tu não tens controle absolutamente nenhum, dás absolutamente tudo, tens uma dedicação brutal à empresa e de repente por coisas que tu não controlas, e atenção, e foi um processo absolutamente exemplar, não tenho o que dizer, na forma como a empresa encerrou, na forma como tratou toda a gente na saída, mas foi aquele momento em que tu sentes, há um evento que tu não controlas e de repente a empresa encerra e toda a gente vai embora.
E aquele momento marcou-me e foi aquele momento em que ficou ali o bichinho de, ok, se calhar tenho que dar o passo de eu quero ter controle do meu destino, não quero estar outra vez exposta a esta situação E de refém da decisão de outros, não isso. é? Há outro que decide, porque o acionista principal entende que, ok, isto já não é viável, portanto vamos encerrar a empresa e, portanto, a minha vida tem que levar outro rumo porque alguém tomou uma decisão que não fui eu. E, portanto, aquele momento marcou-me e foi aquele momento que me fez pensar que, ok, eu quero ter controle sobre o meu destino. E depois, quando isto fez-me regressar, portanto, estava em Lisboa e foi aquele momento que me fez pensar, ok, Voltar a casa. voltar a casa, já que vou ter que procurar outra solução, então regresso a Braga e, por coincidência, a empresa onde tinha trabalhado anteriormente, quando soube que a Honeyway tinha fechado, convidou-me para voltar novamente para a empresa, que era no Porto, e eu, olha, calha bem, portanto Why foi not? porreiro, why not? Assim, junto o útil ao agradável, volto para casa, volto para a empresa onde estava anteriormente e está tudo porreiro. E neste processo de voltar para Braga, tinha que encontrar novamente casa, porque já tinha vendido a minha casa quando vim para Lisboa. E foi aquele momento em que, quando nós vendemos a casa em Braga para vir para Lisboa, o consultor que nos vendeu a casa, durante todos os anos que nós estivemos em Lisboa, ele mandava sempre um postal de Feliz Aniversário e de Feliz Natal. Que engraçado. Uma coisa impressionante, portanto, naquela altura, mas escrita à mão. Portanto, não era mensagem, não era um postal escrito à mão a desejar-me um feliz aniversário e no Natal também um postal. Portanto, quando nós regressámos, claro que ele foi a primeira pessoa que nós nos lembramos, até porque conhecia o apartamento que nos vendeu e nós queríamos uma casa muito semelhante. Era aquilo que nós gostávamos e, portanto, combinámos com ele um café. Sentamos-nos no café, quando ele chega, a primeira coisa que ele põe em cima da mesa é uma galinha de plástico toda esfarrapada. E nós ficamos a olhar, eu e o Carlos, tipo, não, o senhor se calhar já está senil. Ele já tinha dado para ser nosso pai. Se calhar o senhor já está senil. Nós, seja Luís, não estamos a perceber porque é que pôs aqui esta galinha. Então, não se lembram? Isto é o brinquedo do vosso cão que vocês deixaram no apartamento em Braga. Aí nós ficamos assim a olhar para ele. Então, mas e guardou isto estes anos todos? Claro, pronto. E foi aquele momento que desbloqueou, ou seja, passei a olhar para a mediação imobiliária porque não estava sequer no meu radar. E aquele momento foi, ok, a mediação, afinal, isto não é só comprar e vender casas, é muito mais do que isto, é esta relação com É tocar a com o vida das cliente, pessoas, é tocar não a é? vida das pessoas, porque de facto ele tocou a nossa vida, ou seja, aquele carinho, aquele cuidado, o gesto de ter guardado aqueles anos todos, foi aquele momento que deixou ali a pensar, ficou ali a semente. Que giro. Entretanto, pelo caminho ainda tivemos um outro negócio, surgiu um franchising, pronto, daquelas coisas, um franchising de uma clínica para deixar de fumar, da auriculoterapia. Comprámos o franchising, montámos a clínica, mas a verdade é, quer dizer, nenhum de nós era da área Da área. médica. Portanto, 3 engenheiros, era eu, o Carlos e o Miguel, 3 engenheiros com uma clínica da área médica. Pronto, aquilo estava a funcionar, não estávamos dedicados, ou seja, montamos um negócio, mas estávamos numa postura muito de, ok, acionistas, contratamos pessoas especializadas, a psicóloga, pessoas da área médica, e a única coisa que fazíamos era a gestão do negócio, mas enquanto acionistas não estávamos a tempo inteiro no negócio. E, portanto, era aquele negócio também que não nos dava aquele prazer de... Não estávamos envolvidos no dia-a-dia, era simplesmente uma gestão pura, financeira e de recursos humanos. Até que havia alguém que estava interessado em abrir a marca em Braga, como nós tínhamos a marca, não podiam, e, portanto, nós, olha, sim senhora, chegamos a um acordo e nós vendemos a nossa posição, porque realmente não nos identificamos com Seria mais com útil isto. para outras Para pessoas outras e vocês pessoas também. Para isso. vocês também. Portanto, eram da área médica, eram da área da saúde, E fazia é muito aí- mais sentido para eles. É aí que surge a vontade E depois é aí que surge, ok, agora então vamos pensar num negócio. Portanto, é quando Mas ainda não sabiam que era a indústria imobiliária. já estava aqui a sementezinha e, portanto, nesse momento foi quando tomamos a decisão de marca reunião e vamos conhecer, o consultor era da Remax, na altura o que nos vendeu e com quem compramos a casa, e portanto desta história da galinha,
E ele fez o favor portanto, foi o momento em que despertou, não, se calhar vamos conhecer melhor o negócio, e ele marca-nos uma reunião para irmos conhecer o broker da agência onde ele trabalhava. Reunimos na altura com ele. Entretanto, ele introduz-nos ao responsável de expansão da Remax. Eu faço a reunião com ele, pronto, e iniciamos este processo de conhecer a marca, pronto, e rapidamente, isto foi uma questão de meses, e estávamos a abrir a nossa primeira agência da Remax em Famalicão, porque como em Braga já havia, na altura não podíamos abrir em Braga, portanto fomos para Famalicão, que era uma zona que nenhum de nós conhecia, portanto fomos para o desconhecido abrir uma agência imobiliária. O senhor que guardou o brinquedo do vosso cão durante tantos anos, chegou a saber por vocês que foi por ele que vocês mudaram a vossa vida? Chegou. E como é que foi a reação? Foi espetacular, aliás, foi ele que nos introduziu. Infelizmente ele hoje já não está entre nós, mas sim, foi ele que nos apresentou, foi ele que acompanhou o processo e que esteve connosco na altura quando abrimos a agência. Deve ser gratificante, uma pessoa que tem um gesto desses, sim, uma coisa tão simples, acaba por ser tão simples, mas muito rara de acontecer, diria eu. Quer dizer, se cada agente imobiliária guardar um objeto de um cliente, tem que ter uma casa muito grande, não é? E uma cabeça também muito arrumada para saber o que é de quem. Porque isso é muito simbólico. E na altura, na altura não havia, hoje já temos tecnologia, ou seja, temos uma série de ferramentas que nos permite ter isto automatizado e registado e que nos lembra de determinadas coisas. Isso foi em que ano, Patrícia? Não. Portanto, estamos a falar... 2004 foi quando regressamos. Portanto, 2000 foi quando ele nos vendeu a casa, guardou a galinha. 2004 foi quando regressamos e ele ainda portanto, tinha guardado a galinha aqueles anos todos. Portanto, vocês começam com um franchising. Em 2006 foi quando abrimos da Remax. Sim, em 2006. E depois passam para outra marca. Depois passamos em 2015 para outra marca. Portanto, foi também assim uma daquelas decisões arrojadas. Que depois acabou por não ser aquilo que vocês estavam à espera. Sim. E foi essa desilusão, digamos, que aconteceu, que vos levou a criar a vossa própria marca. A nossa, sim. Ou seja, uma marca portuguesa que nasce no Norte. Desta vontade de... Sentíamos já desde 2006 que estávamos sempre a fazer as coisas de forma diferente e acreditávamos sempre muito numa base tecnológica, e por todas as marcas onde passamos fomos sempre nós que desenvolvemos a tecnologia, porque acreditávamos, e a base tecnológica não é para substituir as pessoas, lá está, é para tirar aquilo que é trabalho repetitivo das pessoas, precisamente para que as pessoas possam estar concentradas na relação com o cliente, porque é isto que nós acreditamos. Acreditamos que o verdadeiro papel do consultor imobiliário é conhecer a fundo o cliente, ter a oportunidade de criar esta relação. Lá está, isto que nós vivemos com o Sr. José Luís, que foi ter esta relação próxima, em que ele nos conhecia. Ele sabia exatamente qual era a cor e lembrava-se 4 anos depois. Ele sabia que eu gostava do chão de madeira daquela cor. Que engraçado. É isto só é possível quando se constrói a relação com o cliente. Claro. E, portanto, hoje, com milhares de leads que nós recebemos, é óbvio que nós temos que ter um suporte tecnológico que nos permite gerir todo este trabalho administrativo e toda a quantidade de papéis que este setor tem e que nos obriga a gerir. Obviamente que sem este suporte tecnológico é muito difícil, ou seja, o consultor vê-se embrulhado, cheio de papéis. E, portanto, sempre acreditamos que a tecnologia tinha aqui este papel fundamental. E, portanto, quando chegamos, depois de passar por 2 marcas e sentir que temos que fazer, temos esta abordagem, esta forma de pensar diferente, juntado ao facto de, no final de 2018, fizemos um estudo neurocientífico. Provavelmente devemos ter sido os únicos, a única empresa em Portugal que alguma vez fez um estudo desta natureza, que foi analisar mesmo o mercado. Portanto, nós entrevistamos, este estudo neurocientífico passou por fazer entrevistas a clientes, portanto, a pessoas que estavam a pensar comprar e a vender casas, e a consultores imobiliários. Com que objetivo? Portanto, isto é uma empresa americana que tem mesmo um modelo patenteado. As entrevistas são gravadas com a autorização da pessoa.
porque para além de ser analisado aquilo que são os pontos de dor, aquilo que a pessoa identifica como durante o processo de compra e venda, o que é que mais gosta, o que é que menos gosta, quais são as situações que agrada e que desagrada, vai ao ponto de analisar as microexpressões. Portanto, por isso é que é filmado, porque depois aquilo é analisado por um software. Para quê? Para entender exatamente. Muitas vezes nós dizemos não gostamos, mas não é assim uma dor tão intensa. Portanto, este estudo permitiu-nos chegar à conclusão daquilo que eram realmente as dores mais intensas que os clientes tinham no processo de compra e venda de casa e dos próprios consultores imobiliários naquilo que era o desenvolvimento da sua carreira. Quais eram essas dores? Lembras? Basicamente, todas, ou seja, nós depois compilamos, identificamos mais de 100. Depois acabamos por nos focar no top 10 e aquilo que nós conseguimos foi agrupar os clientes. Lá está, o acompanhamento era a maior dor que sentiam. A questão da complexidade do processo era outra das dores. Portanto, isto depois dividido em vários items diferentes, mas no fundo nós agrupamos aqui para ser mais simples. Vocês, no fundo, trouxeram ferramentas tecnológicas que permitiram o trabalho de uma imobiliária de uma forma muito diferente daquilo que acontecia antes. Certo. E foi isso que vos levou em tão pouco tempo, vocês têm 6 anos de vida, Sim. a ir ao top 4 das imobiliárias mais importantes no mercado nacional? Acho que é muito determinante, porque lá está, é um trabalho duro no início e construir esta base sólida, e foram muitos os desafios, não é? Porque quando arrancámos tivemos bastantes desafios, enfim, de toda a disputa legal, depois de seguida, enfim, Um tivemos incêndio, um não é? incêndio. Vamos falar disso. Como é que eu vou-me centrar outra vez na Patrícia Líder, agora Sim. que já levámos as pessoas a perceber um bocadinho o que é que tu fazes e como é que chegaste aqui. O teu exemplo é incrível pela determinação, pela resiliência, pela coragem de não só entrares com uma marca portuguesa acabada de criar por vocês, Sim. num mercado tão concorrencial e internacional, com players internacionais firmados no mercado, com provas dadas, não é? Até com muita dose de confiança do mercado. Vocês eram novos e quando surgem, primeiro têm os problemas legais, como bem disseste, quando ultrapassam essas questões mais difíceis, deparam-se com, antes da Covid, Sim. um incêndio que vos fez mobilizar de forma natural essa equipa, se calhar de tal forma que ainda hoje podem gozar desse privilégio de uma união única. Sim, sim. Queres contar-nos o que aconteceu? Foi um episódio marcante. Nós tínhamos acabado de mudar de instalações, portanto foi em Braga. Tínhamos acabado de terminar o edifício, 1000 metros quadrados, portanto... Tudo lindo, impecável. Tudo branquinho, tudo super tecnológico, portanto, uma coisa mesmo... A malta entrava lá dentro de sonho e diziam, epá, isto é mesmo um hub do futuro. Portanto, isto parece mesmo assim uma nave espacial, portanto, uma coisa mesmo... Pronto, lindíssima, claro que sou suspeita para falar, mas sendo a nossa casa, mas realmente estava... Pronto, e depois tudo branquinho, tudo impec. Nós mudamos final de novembro. Foi no dia 19 de dezembro, não me esquece, porque estávamos, isto foi à noite, eram 9 e tal da noite. Impossível de esqueceres. É impossível de esquecer, e ainda para mais estando nós na festa de Natal da nossa filha mais nova, da Catarina. Portanto, estávamos a assisti-la em palco e começa a disparar o alarme no telefone. A nossa primeira reação foi, ok, isto não deve ser nada, pronto, volta e meia... Sabemos Os alarmes disparam e não é nada, mas de repente começamos a receber chamadas porque todos nós tínhamos o sistema instalado no telemóvel. Portanto, os outros começam, olha, o alarme está a disparar. E é quando vamos às câmaras e vemos assim um bocadinho de fumo a passar. Bem, ok, realmente se calhar é alguma coisa. A sorte é que estava lá uma amiga nossa e ela diz, olha, não te preocupes, eu fico com a Catarina, vão lá ver o que é que se passa. Pronto, mas nós fomos numa de, ok, não há de ser nada de especial, isto foi só assim um fuminho que passou pela câmara, portanto, isto não há de ser nada de especial e está tudo bem. Quando nos aproximamos, só que não.
Portanto, o edifício fica numa rotunda que tem uma via rápida, portanto, nós assim que entramos na via rápida, vemos o edifício ao fundo e vemos umas labaredas gigantescas no telhado, vemos já os bombeiros lá, e portanto foi quando nos apercebemos, não, isto afinal é um incêndio sério, portanto não é uma coisinha de nada. Chegamos lá e claro que os bombeiros estavam a apagar aquilo com água, não nos deixaram entrar, portanto ainda demorou ali um tempinho a conseguirem apagar as chamas. Depois de apagar as chamas também não nos deixavam entrar porque tinham que abrir todo o edifício e o edifício tinha que arejar porque por causa dos fumos não deixavam entrar ninguém, tiveram que pôr uns ventiladores e nós estávamos ali ansiosos, queríamos entrar, aliás o Carlos queria entrar a toda a força, o polícia não deixava, ele quase que ia preso porque o polícia, ele queria entrar e o polícia não deixava, eu, Carlos, acalma-te. O Carlos é o teu marido, é o meu marido e companheiro de jornada. E companheiro de jornada. E portanto foram ali uns momentos tensos e entretanto começa a chegar a equipa toda sem ninguém ter telefonado, portanto nós estávamos ali obviamente alguém presentes, mas e falaram uns com os outros. Nas redes sociais aquilo começou logo, porque há um grupo de Facebook, claro, de Braga e começou logo toda a gente a dizer que o edifício da ZOM estava a arder e portanto começaram logo a aparecer, toda a equipa começou a aparecer no local. E estavam a comentar, pronto, eu estava a assistir àquilo, era o que eu dizia, não vale a pena chorar, pronto, olha, a parte boa, publicidade de borla, pronto, a malta diz que a ZOM ainda não é conhecida, olha, toda a gente vai passar a conhecer a ZOM. E eles brincavam, pá, Patrícia, não sei como é que tu consegues manter a calma, olha, chorar não vale a pena, portanto, olha, é manter a calma e vamos ver, quando abrimos as portas logo vemos como é que aquilo está. Sempre na esperança que, ok, aquilo há de estar mais ou menos. Foi absolutamente devastador quando finalmente nos deixam entrar. Aliás, primeiro deixaram entrar o eletricista e quando nós vemos o Pinto, que é o nosso eletricista, a sair do edifício. Com ar desolado, imagino. Branco como a cal, nós nunca o tínhamos visto assim. Branco como a cal. Ele próprio disse, eu nunca vi uma coisa destas. O quadro elétrico tinha derretido todo. Mas estamos a falar de um quadro elétrico, que é um quadro elétrico que ocupa uma parede inteira. Portanto, ele disse, eu nunca vi uma coisa destas. E, portanto, ele estava absolutamente desolado. E perceberam porque é que aconteceu? Foi um curto-circuito? Foi um curto-circuito dos disjuntores do quadro e depois foi isso que despoltou todo o incêndio no quadro e que depois acabou por propagar para o edifício, para o piso. Aquilo tem 2 pisos, tem o piso de cima e depois tem um piso subterrâneo. O piso subterrâneo acabou por ficar danificado, foi pela água, pronto, ou seja, os danos foi mais o chão, portanto foi mais fácil de reparar. O piso de cima foi aquele que ficou todo danificado pelo incêndio. E foi absolutamente desolador, ou seja, chegarmos, tudo o que era branco estava absolutamente preto, as lâmpadas derretidas a escorrer pelas paredes, portanto, foi assim uma coisa tudo inundado, porque claro, com a quantidade de água que eles tiveram que atirar, foi assim uma coisa surreal. Quando é que cedeste a essa imagem triste? Acredito que tenhas cedido, acredito que houve ali um momento, apesar de dizeres vamos ter calma e quando entrar logo vemos, acredito que tenha havido um momento Sim. em que tu, enquanto líder, e mesmo ao pé das tuas pessoas, tenhas cedido. Sim. Aconteceu. No dia seguinte. É assim, naquele dia foi... A preocupação era a adrenalina, a preocupação era, e pronto, e toda a gente ali a ajudar, a limpar, e a verdade é, apareceu tudo e mais, apareceram vassouras, apareceram aspiradores, apareceu tudo, portanto, não sei onde é que as pessoas foram desencantar, mas a verdade é, eram cerca de 4 da manhã e já estava o edifício todo limpo, já com o material todo retirado, porque entretanto, claro que começaram a aparecer o que nós chamamos no norte os maganos, que era malta a querer já assaltar o edifício. Uou. Portanto, e eles começaram, a equipa sozinha começou a coordenar-se, olha, tu e tu vais para aquela porta, tu para aquela, tu para aquela, tu para aquela, não deixavam entrar ninguém, aliás, havia maridos e mulheres de consultores que queriam entrar, que eram barrados à porta, tipo, quem és? És marido de mulher, ok, então podes entrar, senão não deixavam entrar ninguém, portanto, se não conhecessem não deixavam entrar. E, portanto, foram os zeladores do espaço. Estavam ali a tomar conta, que era para ninguém roubar nada. No dia a seguir, nós ainda tínhamos as instalações antigas, como tínhamos mudado ainda há pouco tempo, eles
sem, mais uma vez, ou seja, iniciativa própria, foram remontar, porque já estava tudo desmontado do outro lado, foram remontar as instalações antigas, porque, entretanto, tínhamos ficado sem ter onde trabalhar. Claro. E, portanto, foram montar tudo do outro lado e eram 5 da tarde, mais ou menos, portanto, nós ainda estávamos na preocupação de polícia, participação, por causa do seguro, portanto, tratar de toda a burocracia e papeladas, e recebo um telefonema, olha, Patrícia, às 5 da tarde, vem aqui ter as instalações antigas, vem tu e o Carlos, venham aqui às 5. Pronto, está bem. Quando chego lá às 5, pronto, sou surpreendida de ver aquilo montado, tal e qual como se nunca tivéssemos saído de lá, árvore de Natal montada, um bolo, garrafa de champanhe. E sim, esse foi aquele momento em que desatei a chorar compulsivamente. E Foi esse momento foi criado por eles como uma prova de que estavam juntos. Foi. E por isso é que este foi um momento muito marcante pela positiva e ou seja, pela negativa, que claro que foi um momento devastador, horrível, mas foi o lado super emocional de sentir que, ok, estamos a fazer alguma coisa bem feita para ter uma equipa que se junta, que dá isto tudo, é mesmo a prova de que nós recebemos aquilo que damos. E foi aquele momento em que, sim, chorei, foi de alegria, de gratidão. Que bom que te emocionas, obrigada. É bom trazer essas emoções. É difícil não emocionar. Claro que sim. E olha, essas desse pessoas que estavam nesse dia e que te fizeram ser aquilo que tu és e ser uma líder genuína, autêntica, como és, como hoje é tão necessário na gestão. Ainda estão contigo todas? Algumas sim, outras não? Praticamente a maioria. Isso é uma boa forma de medir a felicidade das pessoas no trabalho. Sim. Felizmente é uma coisa que também nos deixa orgulhosos. É óbvio que há consultores que seguem o seu caminho e temos que respeitar, porque também têm a sua ambição, mas felizmente a grande maioria tens uma boa taxa de retenção. Mantém-se connosco. Portanto, estão felizes, estão satisfeitos, lá está, sentem que têm ferramentas para estarem sempre a desenvolver-se, sempre a ser cada vez melhores e, portanto, sentem que não faz sentido outro projeto. Mas está tudo bem, é como digo, as pessoas têm a sua ambição, nós também tivemos a nossa e é aquilo que eu digo, temos que respeitar quando as pessoas querem seguir um caminho diferente. Mas a tua empresa, desculpa interromper-te, a tua empresa está em crescimento? Está. Contínuo. Aliás, estamos 60% de crescimento este ano, que é brutal. É brutal. Parabéns desde já por isso. Como é que uma líder, e não importa o género, não estou aqui a pôr o feminino, porque estamos as duas a conversar. Como é que um líder ou uma líder lida com as questões que hoje se falam tanto, dos burnouts, de cuidado com as pessoas, de ter que estar sempre atento ao que se passa à sua volta, quando os resultados de crescimento são na ordem dos 60%. Como é que se equilibra este aumento de produtividade e o aumento de bem-estar das pessoas? Sim. É um desafio, lá está, no nosso caso, em termos de liderança, temos a grande vantagem de, não só embora seja, se calhar, a pessoa que deu mais a cara pela empresa, a verdade é que nós somos 9 fundadores e, portanto, temos esta vantagem que há aqui um trabalho muito distribuído e a comissão executiva, neste momento, é uma comissão executiva alargada e, neste momento, aliás, o Carlos assumiu a função de CEO quando fizemos 5 anos e eu assumi a posição de chairwoman, precisamente porque também estou neste momento a liderar outros projetos que levam a ZOM
aqui num consórcio diferente, em áreas diferentes, e portanto conseguimos manter este equilíbrio, sendo várias pessoas na liderança, conseguimos dividir no fundo aquilo que são as responsabilidades de cada um e ir estando atentos e irmos equilibrando. Lá está, quando um de nós está mais cansado e precisa de descansar um bocado, nós conseguimos ir compensando. Eu própria passei por essa situação, lá está, como falávamos no arranque, foi muito desafiante. Nós tivemos o processo de arranque desafiante, tivemos um incêndio, tivemos um Covid. Quando estávamos prontos para regressar, entra um Covid, entramos em lockdown. Vamos todos para casa. Vamos todos para casa e, portanto, tivemos ali muitos meses de desafio de ter que estar a puxar pela moral das equipas, de não deixar que as pessoas baixassem os braços. Portanto, tudo isto foi altamente desgastante e eu própria senti que no final disto tudo eu precisei ali de uma pausa, eu precisei de recuperar energias e aqui entraram todos os outros que obviamente me apoiaram e asseguraram Faz parte da cultura funções. Da empresa, no Faz fundo, parte não é? da cultura da empresa, é esta interajuda mesmo, lá está, já Está faz enraizado. parte, está enraizado mesmo na altura, quando temos ações de ajuda à comunidade. Não é só o ajuda à comunidade, mesmo internamente, às vezes há situações em que de repente há um familiar, sabemos de um consultor que tem um familiar que está a passar por alguma situação mais complicada. Há esta preocupação de haver logo a partilha interna de, olha, está-se a passar isto, como é que nós podemos ajudar, como é que podemos colaborar. Portanto, há este espírito de interajuda, precisamente para que as pessoas não cheguem a uma situação limite. Chamado burnout. De burnout e às vezes sim. Ou outros, e às vezes do limite de não terem receio de pedir ajuda. É aquilo que nós mais dizemos, assim, não temos que ter vergonha de pedir ajuda. Portanto, se precisamos de ajuda, é para isso que nós cá estamos, para dar essa ajuda. E o vosso setor tem muito isso, vocês não têm horários de trabalho, não é? Vocês trabalham ao fim de semana, vocês trabalham quando o cliente está disponível. Sim. E tem outro aspecto que é a pressão, lá está, por exemplo, os consultores Os de alta objetivos de venda. performance, os que recebem prémios, têm logo esta pressão que é, eu sou reconhecido, logo eu agora tenho que ser ainda melhor. Portanto, há logo esta pressão. Quase e é uma muito autocompetição. E, portanto, e é aqui que é muito importante o papel dos business coaches, que fazem parte do staff dos hubs. Este acompanhamento, estas reuniões que são feitas, lá está, que são acordadas com o consultor, podem ser semanais, podem ser quinzenais, podem ser mensais, é aquilo que o consultor sente a necessidade, precisamente para ir debatendo estes temas, para garantir que não se deixa afetar por isto. Os resultados são importantes, mas lá está, o bem-estar é mais importante e às vezes as pessoas consomem-se demasiado ou sentem que estão a falhar porque não estão a conseguir os mesmos resultados do ano anterior e isto cria uma espiral que é ainda pior e, portanto, este papel do business coach é extremamente importante para muitas das vezes desbloquear às vezes não temos que estar tão focados no resultado, temos que estar focados nas atividades. O resultado depois vai ser uma consequência. Tu própria tens ferramentas que te ajudam nesse equilíbrio, nessa necessidade de também tratares de ti, de garantires o teu bem-estar. Quais são as tuas ferramentas? Assim, há momentos, é aquilo que eu digo, nós quando queremos ter resultados e quando estamos num projeto e que queremos resultados extraordinários, temos que estar dispostos às vezes não é o extra mile, às vezes digo na brincadeira, é a maratona extra. Por exemplo, e neste momento estou nesta fase em que com o projeto novo que estou a desenvolver, isto não é o quilómetro extra, isto é a maratona extra. Mas é óbvio que temos que encontrar momentos em que temos que equilibrar e temos que parar. O termos um hobby é importante, o termos a consciência de que há dias que se calhar temos mesmo que sair mais cedo. Eu quando sinto que já não estou a render, há dias que às 4 da tarde eu sinto, ok, eu já não estou, já queimei, já fritei. Já fritei, mais vale ir para casa, desligar, do que estar aqui a insistir numa coisa que não vai dar nada. E também tento passar esta mensagem às vezes quando vejo que alguém está nesta situação, o que eu digo, olha, vai embora. Às vezes ou porque está mais em baixo ou porque
olha, mais vale, temos o Bom Jesus em Braga, e digo isto muitas vezes, olha, vai para o Bom Jesus, vai mandar uns berros, do que estar aqui, que não estás com a cabeça aqui, nem estás com a cabeça onde tens que estar. Portanto, mais vale resolver aquilo que tens que resolver do que estar aqui a meio termo. É uma boa forma de lidar com as derrotas que seguramente existem muito neste mercado. É assim, derrotas eu acho que não é neste mercado, e não só, ou seja, há derrotas Em toda a vida. em toda a vida e em tudo, as coisas não nos correm sempre como nós gostaríamos. E eu acho que aqui é importante esta pausa e este momento de reflexão, quando as coisas não nos correm como nós gostaríamos, é fazer este momento de, ok, o que é que não correu bem? Porque é que não correu bem? O que é que eu posso aprender com isto? E uma coisa que eu procuro sempre é com quem é que eu posso falar para aprender mais sobre isto. E é uma coisa que eu valorizo. Eu sou mentora, mas é uma coisa, sou porque também tive muitos mentores e sempre valorizei isto. Eu sou uma curiosa desde miúda. Aliás, se calhar é mais uma coisa que trago desde a Patrícia de miúda. Sim. É a curiosidade, é esta vontade de estar sempre a aprender. E, portanto, eu gosto de aprender. E a malta diz, eu não sei como é que tu tens paciência para estudar tanta coisa. Eu gosto. É uma coisa que é natural em mim. Se é uma coisa... Eu quando sinto que... E gosto deste sentimento, claro que das primeiras vezes é aquela coisa desconfortável. Quando tu te sentes a pessoa mais estúpida na sala, ficas... Mas, de repente, não, eu tenho que aprender isto e é o desafiar-me a mim própria de... Não, eu tenho que estudar e eu tenho que aprender, não é para ser melhor que os outros, É para evitar as derrotas. Que é competição comigo mesma, é a Patrícia de hoje tem que ser melhor que a Patrícia de ontem. Portanto, a minha competição não é com ninguém, não se trata de eu quero ser melhor que aquele, não, eu quero provar a mim mesma que eu sou capaz. Portanto, E és muito competitiva contigo mesmo? Sou. És um bocadinho a busca pela perfeição? Tenho, é um ponto que tenho vindo Estou sempre na busca da perfeição. Agora já aprendi a aceitar o que é diferente, que era, quando comecei a minha carreira, era extremamente perfeccionista. E, meu Deus, tinha que ir tudo perfeito. E claro que bati muitas vezes com a cabeça na parede. Porque até percebermos que a perfeição não existe. Até percebemos que não existe e que perdemos o timing. Portanto, hoje, em termos profissionais e empresariais, lá está, é aquilo que eu digo, não há momentos perfeitos, não há coisas perfeitas, temos é que avançar, fazer, e no processo nós vamos melhorando e vamos aprendendo. Não significa que comigo, lá está, no meu desenvolvimento pessoal, não procure, sabendo que a perfeição não existe, mas não procure esta excelência, ou seja, esta melhoria contínua. E, portanto, esta procura pela perfeição, pela superação, que é... Quando me dizem é difícil, dá-se assim um clique que é difícil, é para mim. Pronto. Mas isto é uma coisa que se ativa, é uma coisa que se trabalha. As pessoas muitas vezes reagem, é aquele medo e recuam. É difícil, não vou fazer, ou é impossível, ok, esquece. Eu acho que nós aprendemos a ativar, a fazer disto combustível. Que lá está, lá a fera. Isso. Tanto tu fazes uma vez, consegues, fazes outra, consegues, e vais ganhando a confiança para, ok. Não falta um bocadinho disso a Portugal? Ou seja, não falta um bocadinho de confiança aos portugueses? Acho que é um dos pontos que falta para se calhar, não só em Portugal, mas diria no mundo, é este espírito crítico e este sentido de responsabilidade cívica. Eu acho que a maioria está nesta vida a achar que as coisas acontecem porque sim, e vemos muitas pessoas a reclamarem que as coisas não estão bem, da habitação, seja do que for, porque, enfim, apontar sempre o dedo. E eu acho que a maior parte das pessoas esquecem-se que nós estamos num país, e este país é nosso. E nós temos direitos, mas também temos responsabilidade. E esquecem-se muitas vezes que temos responsabilidade cívica. E, portanto, temos esta obrigação, reclamam dos políticos. A verdade é, metade achou muito mais confortável ficar sentado no sofá do que ir votar. Claro. Mas depois reclama daquilo que são as políticas do país. E, portanto, eu acho que falta este espírito de pensamento crítico, este espírito de...
de olhar e pensar no contraditório. Mesmo até nas redes sociais, vemos muitas vezes as pessoas só leem os títulos gordos, nem sequer leem a notícia, não procuram. E muitas vezes comentam sem ler, não é? Comentam sem ler. Só ver as gordas, lá está. Isso, destilam ódio, sem procurar o contraditório, sem ter este espírito de eu quero saber mais, eu quero investigar, eu quero saber o que é que... E eu quero contribuir mais para o quero país. fazer parte da solução em vez de fazer parte do problema. Eu acho que temos demasiadas pessoas, lá está, a querer apontar o dedo, fazem parte do problema em vez de querer fazer parte da solução. Quando, se cada um de nós, aliás, como Gandhi dizia, nós temos que ser a diferença que queremos ver no mundo. Se achamos que o mundo vai mudar sozinho, não vai. Eu tenho que ser a diferença que quero ver no mundo. E acho que há pouco esta atitude de querer fazer a diferença. É muito o que nos move na Brands Community, como sabes. E eu tenho uma curiosidade ainda em relação a esta questão das derrotas e das vitórias. É porque é o que dizes. Critica-se muito, vangloria-se muito no sentido negativo, não é o vangloriar do sucesso, vamos a ele, mas fala-se muito da derrota, dá-se muito palco à derrota, critica-se muito o que não é bom, mas depois o que é bom não se celebra. Sim. Vocês celebram os vossos sucessos? Celebramos. E como? Bastante, é uma coisa que valorizamos muito, que lá está. Sentimos, o reconhecimento é importantíssimo. E, portanto, olha, ainda agora viemos do nosso summit anual, do Zoom Summit, e esse é um momento alto de celebração, em que fazemos o reconhecimento não só dos nossos hubs, dos que têm os melhores resultados, dos consultores que se destacam pelos seus resultados, mas não é só em prémios de resultados de faturação. Outra forma de reconhecimento é as próprias sessões que nós temos. Nós tivemos neste summit mais de 800 participantes e foram mais de 50 oradores. Os 50 oradores não foram todos pessoas externas. Portanto, muitos dos oradores são pessoas da equipa. São pessoas a quem nós reconhecemos que têm a competência, são um exemplo e podem inspirar os colegas. E, portanto, esta é uma forma de reconhecimento também muito importante e é algo que nós fazemos não só no Summit, como mesmo ao longo do ano, nos próprios hubs, são ações que são feitas com regularidade, que é convidar estas pessoas que se destacam, porque ao longo do ano vão tendo atitudes, ou seja, a forma como lidam com os clientes, a forma como fazem os negócios, a forma como lidam com os colegas e, portanto, podem ser uma inspiração e mesmo até entre hubs, é muito comum, por exemplo, muitas vezes convidam, aqui em Lisboa, convidam os de Oeiras, convidam os de Cascais para ir lá falar, ou até mesmo já aconteceu, irem daqui de Lisboa ao Norte para falar, ou convidarem consultores do Norte para vir aqui a Lisboa falar. Portanto, são várias as formas de reconhecimento. Pronto, e depois tem também outros prémios. A viagem anual é outra forma de reconhecimento, que é um momento de descontração, em que eles têm a oportunidade de se conhecerem a nível nacional, porque é um prémio que é atribuído pelo valor de faturação, e portanto são consultores que vão do país todo, e é uma semana que é só mesmo diversão, portanto aí não são formações, é só mesmo para se conhecerem, para se divertirem, e é um momento que eles apreciam valorizam muito. Portanto, vão também as lideranças e têm essa oportunidade de conhecer colegas, de conhecer melhor as lideranças fora do ambiente de trabalho, porque muitas vezes conhecemos o lado profissional, não conhecemos o lado pessoal, e aqui é essa oportunidade. Então vamos falar das pessoas que te inspiraram a ti ao longo da vida. Quem são essas pessoas? Pessoas que me inspiraram ao longo da vida. Olha, Ayrton Senna. Eu olho muito a características de dizer pessoas. O Ayrton Senna foi uma pessoa que me marcou muito. Porquê é que ele te marcou? Em miúda, eu era fanática. Para além dele ser giro que se fartava. Não, sim, mas por acaso não foi. Não foi pelo lado físico. Foi precisamente pelo foco dele, pela determinação dele, por o querer sempre fazer melhor. Foi uma coisa com a qual eu sempre me identifiquei. E portanto foi alguém que me inspirou. Se é para fazer bem, se é para fazer bem feito. E portanto ele punha sempre tudo naquilo que fazia. E foi provavelmente uma das pessoas que
Se calhar só mais tarde é que eu ganhei consciência Do impacto que ele do teve impacto em ti. que ele teve. Pronto, para mim, em miúdo, ele era o piloto de Fórmula 1, nunca liguei muito, pronto, era fanática por ser piloto de Fórmula 1, mas olhando depois para trás, e aliás, quando saiu agora a série sobre a vida dele, é realmente aquela pessoa que me marcou, porque acompanhei e aqueles pormenores que ele se preocupava de o ir ao pormenor de a milésima de segundo conta, claro que transportando para o nosso mundo não é a milésima de segundo, mas é o detalhe. E eu acho que isso foi algo que teve um impacto muito grande em mim. Depois, olhando para outro tipo de pessoas que sejam muito carismáticas, muito ligadas a pessoas. Eu acho que acima de tudo é esta proximidade com pessoas. A Michelle Obama é uma pessoa também que me inspira muito pela naturalidade dela, pela autenticidade dela. É uma pessoa também que gosto muito de ouvir, pela forma natural com que fala, não está ali com grandes discursos, com muito elaborados. É ela. É ela, É ela própria. isso. Portanto, diria que são duas pessoas são duas referências. Sim. Livros e Simon Sinek experiências. também é outra referência, enfim, Steve Jobs. Tenho várias referências, lá está, de pessoas na área do empreendedorismo que eu digo, admiro o percurso que fizeram. Impacto mais profundo, sem dúvida, o Ayrton Senna. Livros e experiências que tenhas vivido e que te tenham ajudado a ser quem és hoje enquanto líder. Tens? Tantos livros. Tens uma biblioteca inteira de... Tenho uma livros de biblioteca gestão? e uma não biblioteca, que é a que já li e a dos todos que ainda tenho para ler. Espero que esteja lá o Chief Love Officer. Tá. Bom. E autografado. Tá lá, mas esse não está no não lido. E consumido. Consumido. Mas gostas de ler livros sobre liderança, sobre... Sim, gosto mais de ler assim. O estilo romances não é... Não é o teu género. Não é o meu género. Livros que leio têm que ser livros ou sobre liderança, ou sobre inteligência emocional, ou alguma coisa técnica. Livros de historinhas... Devo ter lido para aí 1 ou 2 na vida. E os fui obrigada de na vida. escola. Pois. Mas posso dizer um que me marcou. Sim. Houve vários, mas um que me marcou profissionalmente foi o E-Myth, porque fala, explica e teve um impacto na forma de como tu olhas para o negócio. E o livro explica porque é que 80% das empresas falham. Precisamente ou seja, o que ele explica é a maior parte das pessoas monta negócios sem pensar que o negócio é para ser vendido. E, portanto, não montam um negócio numa lógica de franchising, ou seja, tu tens que montar um negócio numa lógica de pensar eu vou vender o negócio ou vou franchisar o negócio. Portanto, eu tenho que sistematizar absolutamente tudo. Hoje sou eu, ou seja, eu tenho que criar logo o meu organigrama, em que eu hoje estou nas caixinhas todas e tenho que documentar aquilo que estou a fazer, como estou a fazer, para quê? Para no dia em que eu começar a contratar pessoas que vão ocupar estas caixinhas, elas sabem exatamente aquilo que têm que fazer. E, portanto, isto é construir um negócio que um dia mais tarde não vai depender de mim. Caso contrário, eu estou a criar o meu próprio emprego, não estou a criar um negócio. Estás a fazer isso na Zaume? Foi o que eu fiz desde o dia 1, não foi na Zome, foi logo eu li esse livro antes da Remax, não, mais ou menos a meio, eu li esse livro em 2010, portanto, nesse momento foi quando comecei logo a revolucionar o negócio e a começar a esquematizar, a criar as equipas, o modelo de equipas dentro daquilo que é o desenvolvimento de carreira do consultor, pensar logo nesta lógica de, não só para o nosso negócio, mas para o próprio negócio do consultor imobiliário, pensar nesta lógica de ele próprio tem que escalar o negócio dele, porque o tempo dele também tem limite e, portanto, se ele quer crescer, também tem que conseguir escalar. E, portanto, foi logo a minha preocupação, foi começar a fazer toda esta documentação e esta sistematização do negócio. E, no fundo, isto foi muito da preparação que nos permitiu, na Zome, que é um franchising, lá está, já ter essa base muito bem preparada de, sim, agora isto é um franchising, portanto agora tem que estar tudo mesmo documentado, escrito, procedimentado,
E isto é o que nos distingue muito de qualquer outra marca. Isto digo sem nenhuma presunção, mas com muito orgulho, que é, nós somos verdadeiramente aquilo que é o conceito de um franchising. A maior parte das marcas, e digo com propriedade porque passamos por outras marcas, são franchisings. Vendem uma marca e não está certo, não há certo nem errado, são conceitos. Aquilo que nós vendemos é realmente um franchising, é um modelo de negócio que está documentado e que está fundamentado. E isto é muito diferente de vender apenas, que também é importante, obviamente, o ter uma marca que é forte, que é conhecida, que tem mais de 40 anos a nível internacional, isso tem valor, mas aquilo que nós vendemos é um sistema de negócio que está perfeitamente documentado e que quando entras tens tudo, tens a formação e a formação já tem os PowerPoints todos criados e tens o guião da formação e sabes qual é o modelo organizativo e tens o job description de cada uma das funções da pessoa que vais ter que contratar. Portanto, Tu és muito organizada. Sou. Já pensaste na reforma? Já pensei na reforma, já tenho Tens o teu plano feito. O plano da reforma é assim, o que vou fazer nem quero saber, porque tenho este lado aventureiro. Agora dizer assim, já tenho a minha reforma acautelada financeiramente, estou tranquilíssima, já estou tranquila. O que vou fazer, não faço Logo ideia porque... Mas sabes quando? Gosto. Já preveste isso? Não, eu parar é morrer. É cedo. Não será tão cedo. Assim, até porque tu dizes ainda hoje que não aceitas o impossível. Sim. Sem o desmontar peça por peça. Sim. Também foi outra coisa gira que li sobre ti. Consideras-te uma mulher de convicção, tanto na vida pessoal, enquanto companheira e mãe, como na vida profissional? É a pergunta que eu te faço. Sem dúvida. Quer na vida pessoal, quer na vida profissional. E o que é isto de desmontar peça por peça? É argumentar até conseguires atingir o teu objetivo? Não é argumentar, é mesmo fazer. Ou seja, quer dizer, depende da situação, mas na maior parte das vezes é mesmo meter mãos à obra olha, posso-te contar um episódio, 2015 talvez, 2016, estava eu numa reunião, termino a reunião, vou para me levantar e não me consigo levantar. Uou! Uma dor na perna, não consegui mexer a perna. E eu... Repentino. Sim. Do nada, e eu a tentar andar e não conseguia, vou direto para o hospital. Chego ao hospital, mandam-me logo fazer o raio-x, veredito da médica, ora, muito bem, vai ter que ser operada à coluna e nunca mais vai poder correr. E eu fico assim, para a médica, como? Sim, tem aqui um problema numa vértebra, portanto tem que ir já para a cirurgia, e a única coisa que pode fazer é hidroginástica, pilates e mais nada. E eu fico a olhar para ela não me parece. E disseste-lhe isso? Disse, ou pensaste? Não só? disse. Mas não há nenhuma hipótese, fisioterapia, reforço muscular. Não, tem que fazer cirurgia, não há nenhuma outra hipótese. E eu, não, cirurgia está fora de hipótese, até porque, pronto, percebendo um bocadinho de mecânica, é uma questão de, tu metes uns parafusos numa vértebra, é uma questão de tempo, e a vértebra seguinte vai estar ali a ter tensão e, portanto, vais pondo parafusos por ali acima. Portanto, eu se puder evitar uma cirurgia, é Claro. óbvio que eu evito a cirurgia. Portanto, aquilo que eu fiz foi, não, eu vou tentar fazer a Desmontar reforço muscular, peça por peça. desmontar peça por peça, e, portanto, vou optar pelo reforço muscular. Se no final tiver que acabar numa cirurgia, vou, mas há de ser o último recurso. E, portanto, começo a fazer o reforço muscular, com muita dor, acompanhada por um profissional, como é óbvio, em sofrimento, porque aquilo era, pronto, com elásticos, com uma série de coisas, parecia-me marioneta a fazer aquelas coisas todas, mas ali, no esforço a fazer, até que chega um momento em que já tinha reforçado bem a musculatura e começa a ecoar aqui atrás na cabeça a história. Eu estava a correr, portanto, a parte quando ela diz nunca mais pode correr, foi a parte que, para mim, está bem, detesto correr. Mas no momento em que eu me começo a sentir melhor, é o momento em que, até porque ia de férias, portanto, agosto, e para não parar o reforço muscular, na altura o fisioterapeuta diz-me, olha, isto o ideal para não parares era conseguires fazer aqui algum exercício. Pronto, e o exercício que era viável nas férias era corrida, e de repente aquilo começa ali a ecoar.
espera aí, a médica disse não pode correr, mas quem dita o que é que pode ou não pode sou eu. Se realmente a única coisa que eu posso fazer durante as férias para não perder a massa muscular é a corrida, não é É tarde isso que nem eu é vou cedo. fazer. E, portanto, nas férias comecei a correr, bem, primeiros 100 metros eu pensei que ia morrer. Portanto, o coração na boca, os pulmões, aquilo parecia que ardia tudo. Portanto, mas faço os primeiros 100 metros e a cada dia o objetivo era só fazer mais pouco 1 mais. metro que no dia anterior. Acabei o mês de agosto a fazer 8 quilómetros. Março do ano seguinte estava a fazer a meia maratona. E nunca mais voltaste a ter aquela dor. Nunca mais voltei a ter aquela dor. E, portanto, isto quando o verdito era tem que ser operada e não pode correr. E não foste operada. E não fui operada. É corro. fantástico. Isso é uma Portanto, prova de isto é que é o desmontar o peça por peça. é a força fazer, de vontade é a que força nos de leva lá. vontade. E lá está, a força de vontade, obviamente, aqui estamos a falar de saúde, com acompanhamento, não é à maluca, mas é o irmos fazendo, o irmos testando, o irmos vendo os limites e, ok, se chegarmos, não podemos ser tolos de estar a bater com a cabeça na parede e, portanto, se chegarmos ao ponto em que percebemos, ok, realmente não dá, temos que saber recuar, temos que saber quando é que é o momento que, ok, há que mudar de opinião. Claro. Mas sem primeiro tentar desmontar tudo e ter a certeza que, ok, não dá mesmo, não desisto. Falámos de um momento muito difícil para ti, que foi o momento do fogo. Com certeza, provavelmente o mais difícil de todos, ou não? Eu já tive vários momentos muito Difíceis. difíceis na minha vida. Como é que saíste deles? Lá está, sempre com esta mentalidade que a tempestade é sempre assim, é sempre passageira. No momento em que estamos nela, obviamente que é complexo, parece-nos sempre de maior dimensão. O apoio da família e o apoio dos amigos faz toda a diferença e lá está, eu e o Carlos, eu já namoro com o Carlos desde os 17 anos e depois casamos. Portanto, é quase uma vida com ele. Portanto, o Carlos é sem dúvida uma pessoa muito importante na minha vida, é uma pessoa que esteve ao meu lado em praticamente a maior parte dos momentos mais difíceis da minha vida e sem dúvida que o apoio dele, este apoio emocional, foi sempre importante, porque é óbvio que nestes momentos difíceis nós vamos abaixo, ter este apoio é importante e depois é o relativizar, que é tu chegas a uma altura em que, ok, as primeiras vezes foi duro, mas depois tu chegas a um ponto em que percebes, olhas para trás e dizes... Faz parte. Já passei por tantas que, ok, pronto, isto é passageiro. É só mais uma. Enquanto estás na tempestade, isto parece que é uma onda gigante... Pá, mas isto vai passar, não há tempestade que dure sempre, portanto, olha, tranquiliza e continua, segue. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez e é a forma como se supera e continuar a acreditar e a ter este propósito. Quando eu digo levanta-te e acredita, é termos sempre um propósito maior e quando nós trabalhamos com uma missão, acabamos por relativizar aquilo que é realmente, e quando eu falo de grandes desafios, estou a falar mesmo de questões de saúde e, portanto, porque tudo o resto, é como digo, é relativo. Quando falamos de problemas de saúde, aí já a coisa é mais complicada. Mas mesmo assim, é aquilo que eu digo, vamos vivendo um dia de cada vez e as coisas vão se superando. Que conselhos darias a quem quer liderar com coragem e com propósito e empatia? Que acho que estas 3 palavras encaixam muito bem em ti. Consideras-te uma pessoa corajosa, com certeza, moves-te muito pelo propósito e és uma pessoa empática. Que conselhos é que darias a quem está agora a começar no mundo da liderança para ser um bom líder? Sim, acho que acima de tudo o primeiro é sermos autênticos. Isto para mim também foi uma aprendizagem. Eu quando comecei a minha carreira, lá está, muito jovem e em posições de liderança e num mundo muito masculino, a minha tendência foi pôr uma máscara. Porque novinha, 24 anos, e portanto eu achava, não, eu para ser credível tenho que pôr aqui uma máscara mais durona, afastar as pessoas, porque senão vão achar que cara de menina, tu cá, tu lá, portanto não pode ser, não posso dar confiança. E portanto, durante muitos anos... Não me sentia que eu tenho que pôr aqui uma máscara para afastar as pessoas, achava eu, não é? Porque é assim que vou criar este respeito por ser ainda muito nova.
A verdade é que depois a vida ensina-nos que não é isso. E, portanto, hoje o conselho que dou é esta autenticidade. Eu acho que é isto que faz toda a diferença. Primeiro, o propósito, que é este sentido de missão. Quando nós genuinamente queremos ajudar as pessoas sentem isso. E, portanto, quando as pessoas sentem que está ali alguém ao lado que quer pegar pela mão e quer ajudar a desenvolver e quer ajudar a crescer, o resto é natural. Portanto, a tua coragem vem daqui, que é quase como com os filhos. Pronto, sou mãe, tenho duas filhas, e é este espírito de leoa, não é? É alguém que se toca nas minhas filhas, portanto, eu tiro logo as garras de fora e estou ali para defender. Portanto, é um bocadinho isto. Quando nós olhamos para a nossa equipa e queremos o melhor para a nossa equipa, temos esta coragem, que é nós vamos à luta. E mesmo com medo avançamos. Eu tenho medo. Coragem não é não ter medo, é ir para a frente, apesar do medo. Apesar de o medo estar aqui a soprar no ouvido, é nós termos a determinação de, ok, é um passo de cada vez. E foca-te só neste passo que tens que dar. E mantém-te firme neste passo que tens que dar. E a seguir pensas no seguinte, não penses muito à frente. Não é? E muitas vezes até dou porque exemplo, não tens a informação e isso cria medo. Isso é muito desconhecido. Aliás, claro. dou muitas vezes o exemplo de um projeto que tive e que foi muito duro, em Cabo Verde, em que tinha a minha filha mais velha 3 anos e a Catarina, a mais nova, 4 meses. E vou 1 ano e meio para Cabo Verde. Portanto, e vinha cá. Elas ficaram cá? Ficaram cá. E aceitei o projeto. Estava muito na dúvida se aceitava ou não, porque precisavam de alguém com muita experiência para fazer a fiscalização da construção dos 4 parques eólicos que estavam a construir em Cabo Verde. E fiquei ali hesitante. Pronto, é um projeto de facto muito aliciante, mas eu tenho uma filha com 3 anos e outra com 4 meses. E mais uma vez lá está, foi com o apoio do Carlos, que foi que ele disse, nem penso em desperdiçar esta oportunidade. Pronto, e a minha mãe também, um papel muito importante, que foi que ela disse, não, vais descansada, eu venho para aqui para a tua casa e eu ajudo o Carlos. E claro que assim, descansada, fui descansada, mas fui com o coração. Um lado sim, o outro não. Claro, é sempre aquela. Claro. Vinha a cada 10 dias, mas a cada 10 dias, eu quando voltava, no momento de regressar, o meu coração ficava do tamanho de uma ervilha, e era sempre aquele pensamento: e se eu não voltar? Foi duro. E aquilo que eu pensei, e a forma como eu consegui 1 ano e meio, porque os primeiros 10 dias que estive lá, eu pensei, eu vou morrer, eu não vou aguentar 1 ano e meio. Porque eu estava a pensar 1 ano e meio. E, portanto, quando eu, os primeiros 10 dias penso 1 ano e meio, não, eu não vou conseguir. E, portanto, aquilo que eu fiz foi... Começar a pensar um dia de cada vez. Eu só pensava e tinha mesmo o quadro, 10 dias. E ia marcando, parecia prisioneiro. Parece prisioneiro. Vou marcando. Já só faltam 9 dias. Já só faltam 8. Já só faltam 7. Pronto. E era assim que só pensava 10 dias de cada vez. E às vezes essa máxima trouxeste para a tua vida, ainda hoje isso acontece? Foi uma aprendizagem. Aquele foi um projeto que me deu... Se eu já tinha alguma resiliência e alguma determinação, aquele trabalhou muito a parte emocional, porque é completamente diferente este afastamento das filhas, da família. Foi muito duro, além de todos os desafios profissionais que o projeto envolveu e, enfim, foi muito duro a todos os níveis, quer profissional, quer emocional, e portanto foi um crescimento muito grande. 2 últimas perguntas. O que é para ti um líder extraordinário e o que é que falta para o mundo ser extraordinário? Acho que já falámos um bocadinho sobre isso. Mas diz-me lá, assim, sumarizado, se tivesses que destacar em meia dúzia de palavras, que perfil é que para ti tem um líder extraordinário? Alguém que se preocupa, ou seja, o servir, para mim acho que é a palavra principal do líder. O líder tem que estar disposto a servir e, acima de tudo, a querer desenvolver as pessoas. Para mim é isto que eu identifico na liderança. Obviamente o inspirar faz parte, mas é uma consequência. Ou seja, se eu estiver disposta
a servir as pessoas que estão comigo, se eu estiver disposta a ajudar as pessoas que estão comigo a crescerem, o resto vai acontecer por consequência. Portanto, eu diria que são duas premissas para mim muito importantes num líder. E o mundo? É preciso muito mais amor neste mundo. Nós vemos, há muito destilar de ódio e é daquelas coisas que mais me incomoda. Lá está, a tal história das letras gordas. As pessoas vão às redes sociais, leem só os títulos e começam a destilar ódio sem sequer ler as coisas. E é uma coisa que a mim me irrita profundamente de não lerem, não investigarem, não quererem saber e é muito fácil estar atrás de um ecrã e simplesmente Criticar. estar a criticar. E, portanto, faz-me confusão. Não sei o que é que vai no coração daquelas pessoas para não conseguir, de facto, dar amor. E, portanto, o amor, acho que é, sem dúvida, uma das coisas que está a faltar muito para termos um mundo melhor. E o outro aspecto, foi um dos que eu já referi, que é, acho que há uma anemia cívica, que eu acho que as pessoas não se importam e acham que as coisas vão acontecer por obra do Espírito Santo. E as coisas não acontecem por obra do Espírito Santo. Eu acho que há pouco envolvimento cívico das pessoas e acho que é isto que faz falta. As pessoas sentirem que este país é nosso, que a cidade é nossa e temos que estar muito mais envolvidos. Eu não posso estar à espera que ninguém venha resolver o meu problema. Eu não posso estar à espera que... Muitas vezes temos esta conversa em casa, as minhas filhas chegam a casa a reclamar da professora de... Ok, não vale a pena estares a reclamar. O que é que tu fizeste para resolver o problema? Porque não vale a pena estares a reclamar que a professora isto, a professora aquilo. O que é que tu fizeste? Contribuíste com alguma solução? Disseste alguma coisa que podia mudar para ser melhor? Portanto, olha, da próxima, dizes qual é a solução. Estás a deixar um bom legado. É isto, e isto, se todos nós fizermos isto, ou seja, fizermos parte da solução em vez de fazermos parte do problema, se cada um de nós tivesse esta preocupação, eu acho que tínhamos um mundo extraordinário. Bastava que cada um de nós fizesse um bocadinho, ajudasse o vizinho, ajudasse o colega, o mundo era extraordinário. Está na hora de fazermos mais pelo país em vez de esperarmos que ele faça por nós. É uma boa forma de terminarmos. Sim. Patrícia, foi extraordinária a nossa conversa. Muito obrigada por teres vindo e desculpa a minha voz anasalada e os meus copos de água que hoje tiveram que ser reforçados. Foi um gosto. Obrigada. Obrigada. Igualmente.